Olá pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Quero começar com vocês o estudo da citologia, agora trabalhando um pouco sobre a parte estrutural da célula. Nas aulas anteriores, nós tratamos da sua composição química. Então agora é o momento de nós falarmos sobre os envoltórios e membranas, isso na nossa primeira aula. Vocês estão vendo duas imagens. À sua esquerda, a imagem de uma célula vegetal e à sua direita a imagem de uma célula animal. A primeira coisa que eu quero que vocês reparem é o envoltório, ou seja, a estrutura que está envolvendo a célula, a parede celulósica ou a membrana plasmática. Então, na célula esverdeada, que é uma célula vegetal, você pode perceber que a membrana ela é mais definida, uma membrana mais lisa, bem desenhada, né? E a membrana da célula vegetal, que está do outro lado, é uma membrana um pouco mais irregular, né? cheia de dobras, enfim. É uma membrana que não tem um desenho até muito bonito, né? Quando a gente olha de fora para dentro. Essa membrana ela existe nas duas formas de célula, tanto na vegetal como na animal. Apenas que na vegetal, você além de ter a observação de uma membrana, você tem uma cobertura extra, né, que é um envoltório chamado de parede celulósica. Então isso, gente, é uma diferença importante entre a célula vegetal e a célula animal. A célula vegetal tem a parede celulósica e a célula animal não tem a parede celulósica, mas ambas têm a membrana plasmática ou citoplasmática, tá bom? Então vamos começar. Nós falamos de limites celulares, né? Aí você tem um desenho de uma célula e um destaque, né? Um pedacinho da membrana destacado e ampliado. E aí você vê uma figura parecendo um colchão. E você observa na legenda o que são cada uma dessas estruturas. Então você tem, por exemplo, os lipídios, né? As glicoproteínas, as proteínas e assim por diante. Então aí é uma visão simplificada. Depois nós vamos ter uma imagem mais detalhada dela. Mas isso é para entender que a membrana ela é uma barreira protetora, né? Uma barreira, uma película, que significa uma pequena pele, uma pequena membrana, muito fina, né? E que controla a entrada e saída de substâncias da célula. Então, além dela ser uma barreira protetora, ela não é totalmente impermeável. Não, ela permite a passagem de algumas coisas de fora para dentro e de dentro para fora. Então, este é um tipo de limite que existe tanto em célula animal como em célula vegetal. Em células procariontes, como bactérias, também tem membrana. Então a membrana é uma coisa universal quando você fala em célula. Então isso é bom que se lembre sempre, porque é uma característica muito importante. Imagine você um animal sem uma pele protetora, né? Ele ficaria totalmente exposto às agressões ambientais, poluentes, micro-organismos e outras coisas que vêm na atmosfera e que não entram no nosso corpo por conta da nossa pele. Pois bem, a membrana plasmática é a pele da célula, tá? Então é isso que a gente vai considerar sempre. E aí vamos detalhar um pouquinho mais. A membrana, ela não fica sozinha, porque ela é uma coisa muito frágil. A maioria das células apresenta um reforço nessa proteção. Esse reforço, se for uma célula animal, é um reforço chamado glicocálix, né? E se for uma célula vegetal, vai ser uma parede celulósica, tá bom? Então vamos ver cada uma delas. O glicocálix, que a grosso modo quer dizer casca doce, né? São essas estruturas que você consegue enxergar, né? Como letra A,
B, C, enfim. São essas estruturas amareladinhas que estão como se fossem pequenas antenas em cima da membrana. Então vocês estão vendo aí que tem a parte azulada, que é o fosfolipídio, né? O lipídio é representado por essas esferas azuis, ok? A membrana também tem as proteínas, que estão nessas cores alaranjadas. E em cima dessas estruturas, vocês estão vendo pequenas estruturas ligadas, formando essas anteninhas. Então, essas anteninhas são o glicocálix. Então, o glicocálix ele tem uma função de reforçar a proteção da célula, né, como se fossem pelos. Tá? E também, como eles são estruturas que ficam espetadas na membrana, viradas para cima, também acredita-se que ela faça retenção de nutrientes e de enzima. Então elas deixam a membrana da célula um pouco mais crespa, né? E assim as coisas interessantes, como os nutrientes e as enzimas, vão se enganchando nesse glicocálix, tá? E aí ele faz também essa função retentora, ok? Vamos mudar. A parede celulósica é uma coisa exclusiva de célula vegetal. É um envoltório externo, bem espesso e relativamente rígido. Quando eu falo externo, quer dizer que está do lado de fora da membrana. Então, por exemplo, se você for entrar em uma célula, você vai passar primeiro pela parede celulósica para depois passar pela membrana plasmática, tá? Então, nas células jovens, a parede celulósica ela é muito fina e flexível e é denominada de parede primária. Então, você sabe que um vegetal novinho ele é muito molinho, muito flexível, né? E depois, conforme ele vai amadurecendo, ele vai se desenvolvendo e ele vai se tornando um pouco mais rígido. Mas aí, nessa célula madura, vai aparecer uma outra parede celulósica, chamada de parede secundária. Então, essa nasce depois, tá? E é mais espessa e mais rígida. Na figurinha, você está vendo do lado direito, né? Aliás, do lado esquerdo de você, você está vendo uma fotografia microscópica de célula de cebola. Vocês já viram célula de cebola em algum momento, né, do ensino fundamental. E do lado direito, você está vendo um desenho, né, mostrando que o citoplasma é envolvido pela membrana, mas também tem a parede celulósica, que é uma parede muito grossa. E também as células, já que elas ficam dentro de uma caixinha de celulose, elas também não podem ficar isoladas lá dentro, porque senão elas podem até morrer. Né? Como é que a célula vai conseguir obter água? Como é que ela vai se livrar das coisas que ela não quer mais? Existem comunicações entre as células. E essas comunicações são pequenos buracos chamados de plasmodesmos. Então, os plasmodesmos servem para que as células elas possam se comunicar, né, entre elas, que elas não se tornem uma estrutura isolada, sozinha, né? Senão ela pode até morrer por causa disso, tá? Então isso aí é uma característica da parede celulósica. Vamos adiante. A origem da parede. Eu falei de parede primária e parede secundária. Então eu quero que vocês observem nessa imagem que tem várias paredes, tá? Várias paredes. Então você tem parede primária e parede secundária. Localizem aí que a parede primária ela está mais distante do centro da célula, tá? Mais distante. O centro da célula lá em cima você vê o lugarzinho onde a célula fica, onde está uma sigla S3, tá? Então aí é o lugarzinho onde a célula fica. Tudo isso que está em volta é parede celulósica. Tá? Viu como é grossa? Então, a parede celulósica, a primeira que aparece é a parede primária.
Então, quando a célula é nova. Então, vocês estão reparando que ela está com uma cor esbranquiçada e toda riscadinha, com riscos pretos, tá? Essa foi a primeira que apareceu. Depois apareceu a secundária com várias camadas, né? Então, essa secundária, ela apareceu depois, então ela está mais próxima do que a parede primária em relação à célula. Por que isso? Porque a célula produz a parede celulósica. Então, a parede celulósica é produzida dentro da célula, depois é jogada para o lado de fora. Então, quando a parede secundária ficar pronta, né, que ela vai saindo e vai endurecendo do lado de fora, o que vai acontecer? Ela vai empurrar a primária para mais distante da célula. Então, a parede secundária está mais próxima da célula do que a parede primária, que está depois. E aí aparece um intervalo também, que vocês estão vendo, entre uma célula e outra, né, chamada de lâmela mediana, que é o intervalo entre uma célula e outra. Tá? Na verdade, é o intervalo entre duas paredes celulósicas. Tá? Ok? Então, vamos adiante. Aqui vocês estão vendo a constituição da parede celulósica, né? A parede celulósica aparece aí, ó. Então você tem a membrana citoplasmática, que é essa parte verde e amarela, tá? Em cima dela você vai ter o quê? Você vai ter essas estruturas um pouco azuladas, né? E grossas, né? Que elas são, na verdade, as microfibrilas, né, de celulose. Então, são chumaços, são massinhos de celulose que formam esses tubos, né, que estão sendo colocados aí. E no meio dele aparece também as glicoproteínas. Né? Glicoproteínas são proteínas ligadas a açúcares, né? E a hemicelulose, né? E a pectina, que são polissacarídeos. Então, o que eu quero dizer com isso? Os tubos grossos são de celulose e os tubinhos fininhos são o preenchimento desses espaços vazios, tá? Então, esse preenchimento é feito com outras substâncias, como, por exemplo, a pectina, tá bom? Então, é assim que forma a armação, né, a estrutura da parede celulósica, ok? Reparem, pessoal, que existe uma espessura muito grande da parede celulósica em relação à membrana plasmática, que está logo embaixo, tá? Bom, aí vocês estão vendo uma outra figurinha daquilo que nós chamamos de parede celulósica. Então, vocês estão vendo aí no desenho os tubos de cor marrom, que são de celulose, tá? Os filamentos fininhos, como a pectina, tá? E aí vocês estão vendo como é que ela se comporta. E aí, no lado, vocês estão vendo uma foto, né, de um homem enchendo uma laje de concreto, né? E vocês estão vendo que embaixo dos pés dele tem um pé que está enfiado dentro da massa de concreto e um outro que está em cima de uma armação de ferro. O que está acontecendo aí é uma comparação entre a estrutura da parede celulósica e a estrutura de uma laje. Né? Quando você faz uma laje ou quando você faz uma coluna, né, de uma construção, você usa ferro e concreto. Pois bem, aí é uma comparação entre a celulose, que é o ferro, e o concreto, né, que são as fibras de preenchimento, como a pectina, por exemplo. Tá bom? Então, esse é um tipo de comparação que a gente pode ver para entender um pouco melhor como é que se forma essa parede celulósica. Tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Até uma próxima. Tchau!